Olá, paz e alegria. Hoje é dia 30 de novembro e celebramos Santo André, irmão de São Pedro. Como sabemos que são irmãos? Pelo próprio Evangelho. A fala, quando Jesus caminhava ao longo do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam as redes, pois eram pescadores. E disse-lhes: Vinde comigo e eu farei de vós pescadores de homens. Então, Santo André, irmão de São Pedro, sempre teve, grande prestígio nas primeiras comunidades cristãs. Ele que era galileu, mas com uma influência grega, porque André, é um nome grego. Então a gente vai encontrar na lista dos 12 apóstolos, em Mateus e em Lucas, ele em segundo lugar, e em Marcos em quarto lugar, mas sempre entre os primeiros discípulos de Jesus. Do quarto evangelho, do evangelho de João, tiramos outro detalhe da vida. Ele era primeiro, antes de ser discípulo de Jesus, ele foi discípulo de João Batista. Então, ele era um homem que sempre procurou aquilo que era a esperança de Israel, que era conhecer de perto a palavra do Senhor, esperava o Messias. Então foi discípulo de João Batista. O evangelista João narra que eles viram onde Jesus morava e ficaram com ele neste dia. Portanto, André viveu momentos preciosos de familiaridade com Jesus. Muito próximo, sempre entre os mais queridos e mais próximos. André, irmão de Simão, era um dos dois que ouviram João e seguiram Jesus, diz o evangelista João. Então, segundo a tradição, André foi o primeiro dos apóstolos a ser chamado para seguir Jesus. Então, a liturgia bizantina honra ele com o nome de Protóquilos, que quer dizer primeiro chamado. Não há dúvida, de um relacionamento fraterno entre Pedro e André, e aí também entre a igreja de Roma e a igreja de Constantinopla, que são irmãs. A igreja romana, que ficou com Pedro, e a igreja de Constantinopla, que tem como primaz o São André. As tradições evangélicas recordam também que o nome de André em três outras grandes ocasiões de Jesus. Na multiplicação dos pães, na Galileia, naquele momento foi André que falou para Jesus que tinha ali um jovenzinho, que tinha 5 pães e 2 peixes, e também acrescenta, que era muito pouco, que não daria para todo mundo. Então, ele é aquele que vê uma solução, mas ao mesmo tempo é realista. Tem peixe, tem pão, mas é muito pouco. Portanto, ele vem aqui, ele faz aquele questionamento, mas o que é isso para tanta gente? Mas Jesus vai mostrar, que do pouco se faz muito, e a gente vai ver a multiplicação. Uma outra ocasião em que nós vamos ver a presença de André nos evangelhos é quando, saindo da cidade, um discípulo fez notar a Jesus o espetáculo dos muros sólidos sobre os quais o templo se apoiava. E a resposta de Jesus foi surpreendente. Isso não teria ficado em pé nem sequer uma pedra daqueles que não teria ficado em pé nenhuma das pedras daquele muro. Então, ele vai perguntar junto com Pedro, quando tudo isso acontecerá? Então, essa importante pergunta, que ele vai fazer, e para poder responder, Jesus fala, aquele discurso sobre a destruição de Jerusalém. O fim do mundo é um discurso dos fins dos tempos que a gente sempre lê na última semana do tempo comum, nos preparando sempre, para o tempo escatológico. Então, essa figura de André vai mostrando, a sua presença, os seus questionamentos, o seu seguimento a Jesus. E André também está presente no cenáculo pouco antes da paixão. E quando a gente vai ver
que alguns gregos que queriam ver Jesus pedem, né, que ele e Filipe levassem para que eles pudessem conhecer Jesus. Então, ele era conhecido como uma pessoa próxima de Jesus. Então, se eu quero conhecer Jesus, eu vou a partir de André também. Então, a tradição diz que ele transmitiu aos gregos as palavras de Jesus, evangelizou, foi também ao encontro, né, de outras regiões e depois vai sofrer o martírio. Segundo os relatos, Santo André vai morrer crucificado, não naquela forma de cruz, mas na forma da cruz de Santo André, que nós conhecemos, que é uma cruz em forma de X. E uma cruz, vamos dizer assim, que ficou conhecida, né, como cruz de Santo André, porque não é a cruz como nós conhecemos de Jesus, mas uma cruz em forma de X. O apóstolo, segundo a tradição, na paixão de André, diz que ao morrer ele diz: salve ó cruz, inaugurada por meio do corpo de Cristo e que se tornou adorno nos seus membros como se fossem pérolas preciosas. Antes que o Senhor fosse elevado sobre ti, tu incutias temor terreno. Agora, ao contrário, dotado de um amor celeste, és recebida como um dom. Então, ao ser declarada a sua morte, né, por crucifixão, ele vai dizer isso. Antes de Jesus, a cruz era castigo. Agora, a cruz é um dom. Então, ele aceita, recebe, né, o seu martírio, reconhecendo que sofrer por Jesus é um dom. Então, do que podemos tirar de tudo isso? Ele que foi, né, o primeiro a ser chamado por Jesus. Tiramos a prontidão. Responder sim ao chamado de Jesus. Jesus chama cada um de nós, passa na vida de cada um de nós todos os dias e nos chama. E podemos aprender com Santo André a dizer sim e a falar dele com entusiasmo para anunciá-lo em todos os lugares. Eu vi o Senhor, que nós possamos estar sempre anunciando esse amor por Jesus, assim como o Santo André. Que ele venha nos ensinar a estar de prontidão e falar de Jesus sempre com entusiasmo e com amor. Santo André, rogai por todos nós.